Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos neste canal que a gente marca um encontro que é semanal. Todas as semanas nós temos esta oportunidade. Sim, esta oportunidade de nos reencontrarmos. Isso é magnífico, né? Porque mesmo dados nós estamos juntos. Todas as semanas nos reunimos. E quando a gente se reúne, o coração bate mais forte. Porque é um momento em que a gente pode dialogar, que a gente pode trocar nossas experiências, que a gente pode fazer nossos comentários a respeito daquilo que nós quisermos. Afinal de contas, esta é uma aula de filosofia. Então, se você tem alguma coisa que está lhe incomodando, faça o favor. Não traga ela para a sala de aula, por favor. É aula de filosofia. Isso aqui não é terapia. Alguém pode até confundir. Você já confundiu? Acha que é terapia? Ah, então tá bom. Então acho que é terapia, tá ótimo para mim também. Porque para mim é uma terapia. Para você, não. Mas, se você quiser trazer os seus problemas para esta sala de aula, traga os seus problemas. Quem sabe hoje nós vamos tratar parte dos seus problemas com as informações que nós vamos apresentar. O objetivo aqui é sempre você sair melhor do que entra. Guardem bem isso. Todas as vezes que nós chegamos nesta sala de aula, mesmo esta sala de aula que é tão pequena, né? Cabe dentro da nossa mão, nessa telinha aí pequenininha, é a nossa sala de aula. Eu fui minimizado para que possa caber dentro desta tela. Mas isso não impede que nós possamos nos dialogar, que a gente possa falar a respeito daquilo que nos incomoda, desde que a gente mantenha o respeito, desde que a gente mantenha os limites da disciplina, tá bom? Então, se você está compreendendo o que eu estou dizendo e tem alguma questão filosófica que está lhe incomodando, traga ela para cá. Afinal de contas, os comentários, esse espaço aí embaixo, onde você pode colocar os seus comentários, dialogar, falar se gostou, se não gostou, falar qual é o ponto que lhe trouxe dúvida, apresentar uma ideia que não foi apresentada, mas que você gostaria que discutisse. É esse espaço aí. Então, coloque aí a sua dúvida, a sua inquietação, fale dos seus problemas, sim, porque muitas vezes os problemas só precisam ser falados para que eles possam se resolver sozinhos. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal. Lembrando sempre que esta aula ela está sendo transmitida pelo Google Meet, agora ao vivo, para todos vocês que estão nos acompanhando, mas que ela também vai estar disponível no meu canal do YouTube. Então, se você já se inscreveu no meu canal do YouTube, ótimo, meu muito obrigado. Afinal de contas, criei este canal para você que está aí sentado nesta cadeira, nesta cozinha, me assistindo neste momento. Então, faça valer a pena esse esforço. Vá lá, acesse o canal, veja as playlists. Sim, todas as aulas estão sendo salvas numa playlist. Para quê, professor? Foi dica de vocês. Foram vocês que me disseram para fazer isso. Eu sou apenas um aprendiz. Vocês já estão muito mais acostumados com isso. Eu agora, é claro, já estou entendendo um pouco mais essa dinâmica. Mas a importância da playlist é que você pode ir por disciplina e por série. Vocês, por exemplo, da segunda série do ensino médio, vocês têm lá a playlist de segunda série do ensino médio de filosofia. É só escolher a playlist, todas as aulas que nós já apresentamos. Olha que maravilha! Se fosse numa sala de aula presencial e você, por livre e espontânea vontade, tivesse gravado, teria ido embora todas as informações. Porque a gente vai falando, a gente vai dialogando, a gente não vai registrando. Agora não, agora a gente está registrando. Então, mesmo que você tenha perdido alguma aula, acessa lá o YouTube,
aproveite. Eu não gosto muito de fazer isso, mas vou fazer isso pela primeira vez aqui com vocês. Aproveite. Clica lá no sininho. É aquele mesmo sininho que todo mundo fala. Clica no sininho, clica no sininho. Todos os vídeos que a gente assiste no YouTube, tem alguém falando. Clica no sininho, dá lá o seu curtir. Para que isso? Todo mundo diz a mesma coisa. Porque o YouTube vai entender que você está interessado naquele vídeo. E aí, todas as vezes que um vídeo novo chegar, ele vai lhe avisar. Pois bem, isso aqui é uma aula. Então, se é uma aula, nada melhor do que você ser avisado que ela já está no ar. Mesmo que o dia da aula não tenha chegado. Você pode assistir antes. Sim, porque a aula que a gente está apresentando aqui, ela não está sozinha. Ela faz parte de um contexto em que você vai ter uma atividade para fazer, você vai ter páginas de um livro para ler. Então, tudo isso faz parte de um contexto muito maior do que este momento que estamos aqui juntos. Então, aproveitem que vocês vão receber as notificações da aula quando ela chegar fresquinha, para você que não está assistindo agora, neste momento. E aí você pode adiantar a aula e quando ela for lançada para você no dia da sua aula, você vai poder revê-la e aí tirar aquelas dúvidas que ficaram, ou rever quantas vezes você quiser. E o mais importante, cada dúvida que surgir, você pode comentar, você pode expor os seus comentários. Vai lá, nós temos aquele canal que criamos para vocês, que é o canal do Google Chat. Está parecendo até propaganda da... Né? Mas, exatamente, criamos um canal chamado Google Chat. Para quê? Para que vocês que fazem parte das turmas com as quais eu trabalho, não estão apenas assistindo pelo YouTube, mas estão matriculados e matriculadas, vocês possam fazer o seguinte, chega lá no Google Chat, dá a sua presença, diz que você está vivo, que você está viva, e escreva lá seus comentários. Não quer que fique público? Não quer que as pessoas vejam? Não tem problema. Você entra também pelo Google Chat, só que no canal particular que fica atrelado ao Gmail. E eu vou acessar tudo que você postar para que a gente possa dialogar e tirar todas as dúvidas. Ah, mas, professor, filosofia não tem dúvida, né? É só pensar, é só perguntar, que as perguntas já se falam por si mesmas. Calma, também não é assim, né? Não vamos avacalhar. A filosofia, ela sim faz com que a gente aprenda a se questionar sobre uma série de coisas. E, através dos questionamentos, podemos encontrar uma série de respostas. Estas séries de respostas seguidas de séries de questionamentos vão nos levar a um caminho que vai nos aproximar da verdade. Não a verdade absoluta, mas a verdade sobre aquilo que nós estamos buscando. Mas não é só fazer qualquer pergunta. Tem que ter um procedimento, tem que ter um método. E é isso que a gente está apresentando aqui para vocês. Cada filósofo novo que a gente apresenta é um método. Cada instrução nova que nós apresentamos para vocês tem por trás um método, um sistema. Então, fiquem atentos e atentas. Não jogue com a filosofia. Isso não é um game em que de fazer perguntas e encontrar respostas. Não é um game. Isso aqui é reflexão. Isso aqui é raciocínio. Isso aqui é capacidade intelectual que precisa ser desenvolvida. Afinal de contas, nós somos seres racionais e temos muito a nos desenvolver. Então, só para a gente começar agora logo a aula, já fiz as apresentações, já falei do canal do YouTube, já falei para que vocês cliquem no sininho para que possam ser sempre avisados quando a aula nova tiver. Já falei, inclusive, para que vocês tomem todo o cuidado com a filosofia para não achar que ela é banal, para banalizá-la. Então, já que fizemos as apresentações, vamos àquela parte importante que sempre eu aviso a vocês? Eu fico sempre esperando esse momento, que é o momento em que você se agita, que é o momento que você levanta da cadeira, vai lá
Pega aquilo que você esqueceu. Isso. Ah, agora sim, estava aí do teu lado, estava aí escondendo, né? Muito bem, seu caderno, sua caneta, seu material de trabalho. Agora que você está com seu material de trabalho na mão, que eu estou satisfeito, para ficar mais satisfeito ainda, escreve no caderno a data de hoje. Isso mesmo, escreva no caderno a data de hoje. Escreveu? Excelente. Agora coloca o nome da matéria, disciplina, filosofia, escreve aí, filosofia no seu caderno. E para completar, para eu ficar mais satisfeito ainda, coloque o meu nome aí. Isso, muito bem. Meu nome está aqui embaixo, é só ler. Coloque aí meu nome, se tiver qualquer dúvida, pode ler. Agora que já fomos apresentados, vamos à aula. Muito bem. O tema da aula de hoje, para a gente começar a aula de hoje, na verdade, é continuidade de tantas outras aulas que já tivemos. Lembra da playlist? Para isso que ela serve. Teve dúvida? Volta lá, vai na playlist, vê a aula anterior. Esta aula aqui é a aula 14, vai lá na aula 13, na aula 12, e você pega o fio da meada, tá bom? Mas nós estamos falando dessa questão aqui que trata de um tema importantíssimo, que é a busca pela felicidade. Então, nós estamos discutindo isso de diferentes formas. E hoje nós vamos falar de um elemento fundamental que pode atrapalhar e, às vezes, pode até ajudar, dependendo da forma como você lida com isso. Tá? E como é que você entende sobre isso. Beleza? Então, o tema que nós vamos começar a aula de hoje é individualismo e narcisismo. E eu já começo com uma charge. A charge entre o Calvin, que é esse garotinho aqui, e o Haroldo, que é esse tigre. Se vocês já assistiram, já leram alguma charge deles, ótimo. Se não leu, eu recomendo. Vá lá, procura Calvin e Haroldo e tem várias charges falando sobre várias temáticas. Então, o Calvin e o Haroldo estavam aqui, como quem não quer nada, passeando. E aí, olha o que o Calvin diz para o Haroldo, que é o tigre. No futuro, tudo vai ser moleza. Olha, Haroldo, olha a felicidade do Haroldo. Computadores vão realizar todas as tarefas. A gente só vai ter que apontar o que a gente quer e clicar. Nunca mais vamos ter que sair do conforto de nossas casas. Que maravilha! Olha o Haroldo, a felicidade dele. Haroldo não, o Calvin. Olha a felicidade do Calvin. E aí, o Calvin continua. Ele diz, sem aborrecimentos, sem perda de tempo, sem a incômoda interação humana. Aí o Haroldo para, reflete e diz assim para o Calvin, sem viver a vida. Aí o Calvin para também um instante e responde, a vida é muito inconveniente. E aí, o que vocês acham? Quem está com a razão? O Haroldo ou o Calvin? Calma, não precisa responder nada agora. Só reflitam. O Haroldo, o tigre, está com a razão? Quando a gente abandona a interação humana, ficamos só atrás das máquinas, como agora a gente está, diante dos celulares, dos computadores, dos tablets, diante da internet, manuseando máquinas, diminuindo cada vez mais a interação física. Será que a gente deixa de viver? De experimentar a vida? Ou será que o Calvin, o garotinho, é que está com razão? A vida é inconveniente, a interação humana é incômoda. Que quando fazemos essa experiência, quando estamos aqui envolvidos nessa experiência, comprometidos com essa experiência como estamos agora, dialogando à distância, ao mesmo tempo perto um do outro, perto uns dos outros, melhor dizendo, será que esse momento aqui, que nos dá comodidade, é o melhor momento que estamos passando? São perguntas filosóficas para que vocês possam refletir e, durante a aula, quem sabe, vocês possam chegar a algumas conclusões. Podemos prosseguir, então? Querem comentar? Coloque aí no comentário a respeito dessa pergunta que eu fiz. Quem está com mais razão aí na opinião de vocês? O Calvin ou o Haroldo? Lembrando que o Haroldo é o tigre e o Calvin é o garotinho. Podemos prosseguir, então? Vamos lá. Próximo slide.
Pensadores que refletiram a respeito das mudanças institucionais ocorridas desde a segunda metade do século XX, ou seja, de 1950 a 2001, identificaram complexas reações à antiga ordem. Que ordem é esta? Pensem, segunda metade do século XX, entre 1950 e 2001. Então, década de 60, década de 70, década de 80, nenhum de vocês tinham nascido ainda, mas seus pais provavelmente sim. Se você já é um adulto e já tem mais idade do que 30 anos, naturalmente, já viveu no século XX. Pelo menos mais de 20, né? É que mais de 20 você ainda era muito pequenininho. Mas vamos botar uns 30, que aí você já pelo menos 10 anos já tinha. Então, já viveu no século XX. Então, 60, 70, 80, 90 são as décadas do século XX, segunda metade do século XX. Muitas coisas acontecendo de lá para cá. A começar pelo pós-guerra. Então, mesmo que você tenha alguma dúvida, vai lá na história. Existe um período, que é a segunda metade do século XX, que é o período pós-guerra. Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu. E dentre tantas coisas que aconteceram, houve também um grande crescimento do capitalismo. A força desse sistema econômico se espalhou por todo o mundo, por todo o planeta. Então, cada vez mais houve um investimento em produção. Depois da recuperação, principalmente logo depois da recuperação da guerra. O que isso significa? Que esse novo sistema, agora fortalecido, ele trouxe algumas novas formas de vida, umas novas formas de enxergar a vida que se tinha. E para todo o tempo que nós deparamos com uma nova forma de vida, é natural que a gente se adapte a ela. E alguns destes, dentre nós, que não se adapta a esta nova forma de vida, vai ter resistência. Estão acompanhando? Então, antes da guerra, existia outras formas de vida em discussão. Os outros modelos econômicos, por exemplo. Então, existia uma antiga ordem, uma forma de organizar as sociedades que era distinta e que, com a guerra, perdeu força. E foi perdendo força até o final da década de 80. Quando, finalmente, tudo se tornou praticamente capitalista. Ou seja, todo mundo praticamente se tornou capitalista, com algumas exceções. Exceções ainda hoje, que nós podemos apontar como Coreia do Norte, um país que não é capitalista. Podemos apontar Cuba, um outro país que também não é capitalista. A própria China, um outro país que também não é capitalista. Mas a China é um caso, como a gente podia dizer, ele é miscigenado, né, economicamente. É híbrido, a melhor palavra é essa. Então, a China é híbrida, tem uma economia híbrida. Mas não vamos falar da China, né? Afinal de contas, temos tantas coisas que nós devemos à China, inclusive a esse momento que nós estamos aqui dialogando à distância. Até aqui, estão acompanhando? Então, preste atenção. Os pensadores, lá na segunda metade do século XX, viram que ocorreram algumas mudanças no comportamento das pessoas com essa mudança da ordem, dessa estrutura social. E aí, foi a partir da década de 80 que essas mudanças atingiram a cultura das pessoas de uma forma muito presente, se intensificando.
Então, a partir da década de 80, as mudanças culturais aceleraram-se vertiginosamente, devido à prevalência do setor de serviços, a entrada na era da informática e da comunicação e a globalização. Então, foi no final da década de 80 que, quando, como eu falei para vocês, o capitalismo ganhou quase o mundo inteiro, ou seja, passou a existir quase no planeta inteiro, em todos os países, é que muita coisa passou a viver à mercê desse sistema econômico. Uma das coisas que mais fortaleceu esse sistema econômico foi a ideia do consumo, em que quanto mais você pudesse consumir, melhor, mais próspero, mais feliz você estaria. Então, se você não conseguisse consumir, estava longe de ser feliz, estava longe de ser próspero. E aí pensem, para você consumir, no sistema econômico capitalista, o que você precisa? De dinheiro, de moeda, de papel moeda. Ou, para os grandes, aqueles que possuem mais recursos, capital. Dinheiro para a gente, para eles, capital. Então, a partir deste momento, a partir da década de 80, muito do que nós éramos deixou de ser. O que isso significa, professor? Que quando você passa a encontrar, por exemplo, dificuldades para consumir algo que você quer muito, você só tem dois caminhos. Ou reclama, ou se dedica diuturnamente a ganhar dinheiro. E as suas condutas passam todas elas a serem entrelaçadas ou alinhavadas pela sua ideia de ter cada vez mais. Por quê? Porque o ter, a partir desta década, passou a representar valor de ser. Estão acompanhando? E a partir da década de 80, com a explosão capitalista no mundo, explosão que eu digo é assim, é raro encontrar, a partir dessa década, países que não se tornaram capitalistas. Então, o que a gente precisa pensar a esse respeito é que, enquanto o capitalismo foi crescendo no mundo inteiro, vertiginosamente, as necessidades humanas, que antes eram saciadas com coisas mínimas, com o básico, passaram a ganhar novas nuances, novas características. Porque para que você satisfizesse, para que você satisfizesse as suas necessidades, não bastava apenas adquirir o mínimo. Você teria que cada vez mais ter mais, adquirir mais e mais. E isso faz com que a sua conduta pessoal, o seu comportamento, a sua interação com o outro modifique. Mas pense, isso não aconteceu da noite para o dia, isso veio acontecendo ao longo da segunda metade do século XX. Até aqui acompanharam? Então, as mudanças de comportamento social estão muito atreladas a esse crescimento vertiginoso do capitalismo e, por consequência, do consumo. Sim, muito boa pergunta. A globalização tem tudo a ver com isso. Por quê? Com o desenvolvimento tecnológico, eu mesmo, quando estava na faculdade, é que eu fui apresentado a um computador. Nunca tinha visto um computador. E, para mim, aquilo era uma magia tremenda. Estava no começo, o Windows estava aparecendo. Bill Gates ainda não era um grande bilionário. E essa apresentação ao computador revolucionou a nossa vida. Porque as tarefas
acadêmicas, né, como a gente chama as tarefas que a gente entrega na faculdade, eram todas feitas no computador, não mais no caderno. Não era datilografada. Vocês nem devem ter usado, ou quem conhece nunca usou, uma máquina de escrever. Então, isso foi modificando a nossa relação com o mundo. Olha o ponto que nós chegamos. E pensem, onde que nós vamos chegar? A tendência é sempre à frente. É claro que a gente precisa se adaptar e entender o que está acontecendo. Não está acontecendo de forma isolada. Todos os fatos e os fenômenos que ocorrem hoje conosco estão associados a algo que já veio sendo produzido antes e a algo que está sendo produzido para amanhã ou para depois. Está claro isso para vocês? Qualquer dúvida, coloque aí no comentário, tá bom? Vamos lá. Vamos prosseguir. Desse modo, crianças e adolescentes educados fora das normas da cultura patriarcal tradicional cresceram convivendo com diferentes padrões de conduta. Aqui eu quero dar uma ênfase a este elemento, essa frase, esse elemento do parágrafo. Esta frase que diz: fora das normas da cultura patriarcal tradicional. Você sabe o que é cultura patriarcal? Quem é que sabe aí? Já ouviu falar? Muito bem, é isso mesmo. Patriarcal tem a ver com pai. A nossa sociedade, vou falar da sociedade brasileira, a nossa sociedade brasileira é altamente patriarcal. Toda a estrutura da sociedade brasileira foi desenvolvida com base no poder dado ao pai de família. Onde o pai de família era, e ainda hoje, ainda temos esse pensamento, o responsável por sustentar as famílias. E aí vocês me perguntam, mas e as mães, professor? As mães, dentro desse sistema, teriam a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos. Então, a estrutura social do Brasil foi se desenvolvendo desde a época da colonização, com os próprios colonos, com o imaginário do chefe de família. Em algum momento virou o coronel, seriam os donos dos terrenos, dos latifúndios. Então, essa ideia de uma sociedade hierarquizada, onde o homem é o chefe, que graças ao bom Deus, já no século XXI, onde nós estamos, isso está cada vez mais em decrédito, ou seja, está decrescendo, vivendo um processo de mudança, ainda hoje, ainda se vive em muitas famílias dessa maneira. Acontece que isso não nasceu assim. Isso foi instaurado assim, a partir da colonização. Lá no século XVIII, quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal, independente de Portugal. E depois, quando o Brasil se tornou monarquia, e veio de geração após geração. Esse imaginário, como a gente chama. Esse imaginário social. Existem sociedades em que o patriarcal não tem domínio. Sociedades em que são gerenciadas por mulheres. Então, é uma outra perspectiva cultural. É importante saber disso? Sim, porque isso tem a ver com a conduta. Isso tem a ver com a forma que cada um de nós enxerga a vida em sociedade, a vida em família. Agora, isso até o final do século XX, iniciozinho do século XXI. Só que no iniciozinho do século XXI, vocês começaram a nascer. E a cada um de vocês nascendo, esses padrões de conduta tradicionais passaram a receber novas formas de interpretação. E essa interpretação diferenciada
a respeito da estrutura social vigente no país faz com que cada um de vocês entendam ou questionam o mundo em que vivem de uma forma distinta dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, daqueles que têm mais de 30 anos. Fica claro isso para vocês? Então, isso faz parte do processo do amadurecimento da própria humanidade. E se a gente falar de uma humanidade brasileira, mais ainda. Por isso, tanta resistência diante de determinados movimentos que, hora ou outra, pipocam aqui no Brasil, que defendem um ou outro tipo de comportamento. Porque não dá mais para voltar, culturalmente falando, para um momento em que, ou pelo menos, se não voltar ou manter, culturalmente falando, uma estrutura em que não deu muito certo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, foi perdendo força. E não é só no Brasil, em outros países do mundo também. Então é preciso a gente se adaptar a um novo modelo. E nesse novo modelo, os direitos são iguais, independente do gênero. Então ainda temos muita luta para fazer. Mas, como a gente está dando aula de filosofia, não vamos penetrar muito nesse assunto. O que faz nós comentar sobre esse assunto é essa questão sobre a conduta, que é aquilo que vai nos levar a entender aquilo que nos faz mais ou menos felizes. Compreendem? Podemos prosseguir? Ótimo. Então, a família adquiriu formatos plurais, como divorciados que se casam novamente, núcleos monoparentais formados apenas pela mãe ou pelo pai, ou seja, não tem filho, uniões informais, ou seja, não casam, e, dependendo do país, legalização do casamento homoafetivo, que é outra questão que também é muito discutida aqui no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas o Brasil está sempre um passo, às vezes, atrás dos outros países, né? Porque a gente ainda tem muita resistência ao novo. Olha quanto de resistência que nós estamos tendo aqui para esse momento, juntos, tendo esta aula de filosofia. Que é a mesma aula, ou até melhor, como eu já falei para vocês, do que a aula presencial. Mas existe muita resistência ainda a respeito disso. Então, eu quero parabenizar vocês, aproveito o momento para parabenizar vocês que estão aqui nos assistindo até o último minuto da aula, buscando se aperfeiçoar dia após dia. Meus parabéns e meu muito obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí surge a pergunta: quais são as consequências da flexibilização de regras de comportamento que passaram a permitir modos plurais de conduta? Pensem em vocês. Vocês que nasceram no início do século XX, perdão, no início do século XXI. No século XX vocês teriam mais de 100 anos. Mas vocês que nasceram no século XXI, há alguma consequência daquelas regras mais rígidas da primeira metade do século XX para trás, século XIX, século XVIII, dessa tradição, vamos falar do Brasil, dessa tradição brasileira de um sistema social, de uma estrutura social fundamentada na figura do homem mantenedor, do único que é capaz de sustentar a família, de uma família nuclear que tem não apenas um, mas tem vários filhos. O que acontece quando se flexibiliza isso? E novos tipos de família, uma nova estrutura é proposta. Pensem, tem alguma consequência? Pensem em vocês como parte desse processo. Como é que vocês se sentem? Por exemplo, eu agora vou beber uma água. Esqueci de falar para vocês. Mas se vocês estão com água, eu tenho certeza disso. Então, a água é importante.
Se na hora que eu estou bebendo a água, vocês não soubessem que líquido é aquele, e pensassem assim, nossa, o professor está bebendo aguardente. No meio da aula, isso iria modificar a maneira de vocês viverem ou se comportarem numa sala de aula? Provavelmente sim. Imagine se vocês já fossem adultos e entram numa sala de aula que o professor bebe aguardente em vez de água. É bem possível que muitos de vocês, já adultos, começassem a entender que poderia levar aguardente para a sala de aula também. E daqui a pouco não ia virar uma festa, ia deixar de ser uma sala de aula, né? O aprendizado não iria acontecer. Por que isso acontece? Porque nós aprendemos também pela observação. Então, quantos de nós falamos assim, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe? Por que querer ser igual ao meu pai, igual à minha mãe? Ou então, eu não quero parecer em nada com meu pai, não quero parecer em nada com a minha mãe. Por quê? É porque pela observação eu consigo concluir pelo raciocínio que aquele caminho não é um caminho tão promissor, ou que aquele caminho é um caminho promissor, e que ele já foi todo realizado até aquele momento. O trânsito que você teria que produzir sozinho, não precisa. Ou sozinha, não precisa. Porque teu pai e tua mãe já fizeram isso, então você já sabe muita coisa, porque eles já produziram aquele caminho. Então você pega e a partir dali continua. Ou então, você já viu os benefícios e os prejuízos, olha para aquilo e fala, não vou fazer isso. Aí você cria um segundo paralelo àquele, pega o que foi de bom e segue em frente. E assim a humanidade vai se aperfeiçoando. É esse o processo. Mas vamos continuar? Tem mais coisa. Vamos ver se a gente responde essa pergunta? Vamos ver se a gente responde, então. O que se percebe em um primeiro momento é o individualismo. Porque cada um se volta com maior intensidade para si mesmo, na busca da realização dos desejos aqui e agora. Então, vejam, uma das consequências dessa flexibilização é o individualismo. Até anotem aí no caderno de vocês. Uma das consequências da flexibilização dessas condutas é o individualismo. Consequência não quer dizer negativo, não. A gente às vezes tem um costume de falar, e a consequência? Olha a consequência aí. E a gente coloca muito peso nessa palavra. Consequência é só o efeito de uma causa. É o produto de uma multiplicação. Correto? Ou a soma de uma adição. É o resultado. Então, aqui está um desenho em que, olha a pergunta. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Observe atentamente. É um repórter chovendo a beça e ele está entrevistando uma pessoa que está sem guarda-chuva e ele é o guarda-chuva. Quantas coisas que ele não poderia fazer? Ele poderia até fazer a entrevista. Mas quantas coisas ele não poderia fazer aqui para auxiliar essa pessoa? Mas nesse momento ele está querendo apenas realizar o desejo dele, do aqui e agora. Quer fazer a entrevista e não está nem um pouco preocupado com essa senhora que está aqui. Parece que é uma senhora, né? Claro isso para vocês? Então, isso é um dos elementos do individualismo. A conduta vai se modificando, ela vai sendo alterada ao longo do tempo. Aí surge a nossa primeira palavra-chave. Não podia ser outra. Individualismo. Anote a nossa primeira palavra-chave. Muito bem, anotaram? Excelente. Então, vamos lá. Lembrei de uma coisa. Sempre importante lembrar, né, para que ninguém tenha dúvida. No final desta aula,
todos vocês vão receber as páginas do livro que nós estamos utilizando para esta aula. As páginas que nós estamos utilizando são as páginas 203, 204, 205 do livro Filosofando. E caso você esteja nos assistindo pelo YouTube e quiser acessar essas páginas digitalizadas, não tem problema. É só entrar em contato comigo aí pelo comentário que eu envio para você sem custo algum, tá bom? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, como decorrência, intensificou o narcisismo, devido à ênfase no aprimoramento da própria imagem e pela ânsia de consumo, numa sociedade hedonista e permissiva. O que é hedonismo? É tudo aquilo que é voltado para o prazer. O que é permissivo? Não tem limite. Então, vamos ver aqui o que nosso quadrinho diz? Vamos lá, eu adoro quadrinho, porque o quadrinho, o artista, ele sempre pega algumas fases da nossa vida e ele transporta essas fases para algo mais lúdico. Então, faz a gente compreender um pouco melhor. Olha esses dois personagens. Nesse caso, eu não sei o nome dos personagens. Deixa eu ver se está escrito ali. Tá, não sei quem são os personagens. Mas não importa no momento. Vamos ver o que eles dizem. Vou chamar aqui a bolinha azul com a bolinha rosa. Cada uma delas conversando também, caminhando aqui, livre e soltos. Aí a azul vira falar para a rosa. Chega dessa sociedade capitalista. Todo mundo só pensa no consumo desenfreado e individualismo. Vamos dividir entre nossos irmãos. Aí o rosa, todo feliz. Legal, me empresta seu Xbox. Que é aquele videogame, né? Quem é que tem aí? Eu não tenho. Mas um dia eu já tive vontade de ter. Então, você que tem ou não tem, já teve vontade de ter? Então, esse aqui, por exemplo, não tem. Aí ele vira para o azulzinho, pô, já que está falando do individualismo, do consumo, vamos dividir nossas coisas? Legal, então me empresta. Aí o azulzinho vira para ele com uma cara já invocada. Nem a pau, tá maluco? Vai comprar o seu. Olha só. Ele todo com um discurso de compartilhamento, de redução do individualismo, de redução do narcisismo, daquelas coisas só para o seu próprio prazer. E na hora que o amigo pede emprestado, ele não quer emprestar. Isso é só um exemplo, para que a gente possa refletir. Para que vocês possam entender consequências do individualismo, consequências do narcisismo, consequências dessa mudança de conduta. Professor, por que você tem essa pausa tão longa? É porque quando eu paro assim, olho para vocês, eu fico pensando, será que vocês já viveram essa experiência de ter a impressão de que isso já aconteceu? Eu tenho a impressão que isso já aconteceu, parece que a gente já fez isso, que a gente já deu essa aula, que a gente já conversou a esse respeito. Então, se você agora aí está tendo a impressão que essa aula que a gente está tendo agora, eu aqui, você aí, já aconteceu, seja bem-vindo. Foi exatamente assim como eu me senti nesse momento. Então, sabe o que eu costumo pensar nessas horas? De que se essa sensação apareceu, é porque eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso dar mais atenção à minha conduta. Porque é como se fosse uma segunda chance para fazer melhor aquilo que eu não fiz antes. Os franceses chamam isso de déjà vu. Pesquisem, quem não sabe. Déjà vu. D-E-G-E-J-A-V-U. Déjà vu. E se você já está pensando sobre isso, já é um adianto. Sinal que estamos avançando. Porque o primeiro passo é a ação. Então é como o nosso personagem aqui. Não adianta só falar da boca para fora. Tem que pôr em prática aquilo que você está percebendo que precisa ser melhorado. Se você só ficar no discurso, não melhora nunca. Temos que sair do discurso para a prática. É essa a proposta que eu trago para vocês. A filosofia não muda a vida de vocês.
Ela apenas ajuda cada um de nós a refletirmos, a compreendermos um pouco melhor a nossa própria dinâmica de vida em sociedade. E é claro, se você consegue pensar um pouco melhor sobre a sua própria dinâmica, você vai tomar melhores atitudes, você vai fazer melhores escolhas. E aí, por consequência, você vai alcançar resultados melhores. Compreenderam? Podemos continuar então? Então vamos lá. Após longa tradição de desvalorização do corpo e as paixões, e seu controle e normatização, surgiu a tendência aparentemente transgressiva de liberação e resgate do corpo, até que no final do século XX se disseminou o seu culto, visando garantir saúde, bem-estar e beleza. Sim, porque a partir do momento que você está cada vez mais individualista e narcisista, tudo está voltado para as sensações. E as sensações você tem onde? No corpo. E se está voltado para as sensações, estas sensações vão fazer você cada vez mais consumir para saciar certas sensações, certos sentimentos, que estão todos dentro de um grande pacote que nós chamamos de prazer. Tudo passa a ter valor de prazer. Outros valores somem. Então, eu só vou fazer isso se isso me der prazer. Eu só vou lhe ajudar se isso me trouxer algum prazer. E esse prazer, cuidado, prazer não está associado a sexo. Não tem nada a ver com isso. Sexo é apenas um dos elementos desse pacote. Prazer está associado à sensação, àquilo que você tem quando experimenta algo que lhe leva para um lugar que parece que te dá mais leveza, te faz se sentir mais leve. Só que, quando você deixa as questões que nós podemos chamar de alma de lado, seja como a filosofia chama, né? De lado, a gente deixa a alma de lado e começa a dar mais ênfase à questão do corpo, a tendência é esse corpo perecer. Ele vai envelhecer. E aí, como é que vai ser? Esse é o questionamento do momento. É nesse ponto que a gente está querendo chegar. Compreendem? Algum comentário? Escrevam aí. Já pararam para pensar nisso? Já fizeram uma autoavaliação a respeito? Ainda não? Quem sabe até o final da aula? Então vamos prosseguir. O filósofo francês Gilles Lipovetsky refletiu sobre as mudanças do nosso tempo e as considerou inevitáveis. Esse filósofo está vivo ainda, tá? Vocês podem procurar pelo nome dele aí no YouTube, que vocês vão ver várias entrevistas em que ele fala sobre essas temáticas. Então, ele referindo-se a esse momento, ele chamou de ecletismo da felicidade. Ele destaca aspectos positivos nessa nova ordem, na qual coabitam fenômenos contraditórios de massificação e de personalização, de individualismo exacerbado e de individualismo responsável. São duas expressões dele: individualismo exacerbado e individualismo responsável. Onde que ele coloca no pacote que ele chama de ecletismo da felicidade. É uma felicidade eclética. Tudo lhe agrada, nada lhe satisfaz. Entenderam? Tudo lhe agrada. Ao mesmo tempo, nada se traz satisfação. É a busca eterna por realizar coisas que você nem sabe que está querendo realizar. É esse elemento que está preso, que você não sabe quem prendeu, mas que você quer se soltar. Então você busca e não consegue resolver. É uma corda invisível. Mas a partir do momento que você começa a fazer uma autoavaliação, começa a encontrar mais
satisfação em coisas menos materialistas, você vai percebendo que o resgate de si se torna possível. Resgate, isso. Você vai lá buscar a si mesmo, que está meio perdido, ou perdida no meio desse emaranhado de coisas que foram se acumulando a partir desse individualismo, principalmente individualismo exacerbado pela massificação do consumo. Podemos prosseguir? Ficou clara a mente de vocês? Alguma dúvida? Sem nenhum tipo de timidez. Tem dúvida? Pode escrever aí. Anotem e a gente conversa. A ideia aqui é a gente ter clareza. As dúvidas fazem parte da busca pela clareza. Tá bom? Prosseguindo. Chegamos à nossa segunda palavra-chave, então, que é massificação. Primeiro, individualismo. Segunda, massificação. Por um lado, estaríamos ganhando autonomia e personalização, já que as respostas não estão prontas, o que permite comportamentos alternativos. Sim. Vejam, se eu não tenho resposta pronta, eu tenho que fazer o quê? Buscar a resposta. E como é que se busca a resposta? Refletindo, buscando compreender, entrando em movimento. E se eu entro em movimento, eu estou sendo autônomo. Eu estou abandonando o que a gente chama de heteronomia, que é esperar os outros mandarem eu fazer alguma coisa, e estou entrando num processo em que eu sou o responsável pelo movimento. Eu não estou sendo empurrado. Eu estou caminhando porque eu escolhi caminhar. E isso vai me dando uma nova persona, por isso personalização. Eu vou dando um novo formato à minha própria vida. A minha vida vai sendo construída por mim. Claro que não totalmente independente. Até porque essa independência, esqueçam, não vai acontecer. Nós somos interdependentes. O mais próximo da independência que nós vamos ter é a interdependência. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse caso, basta conciliar a preocupação de si, ou seja, a preocupação comigo, com a generosidade, no esforço para a construção de uma individualidade responsável pelo outro e pelo mundo. Então, eu me preocupo comigo. Sabe aquele terreno que você tem entre a sua casa e a casa do vizinho? E entre a sua casa e a casa do vizinho, neste terreno, o mato só cresce. Bichos se escondem ali, que são nocivos à saúde. E aí você fica pensando numa outra época. Vou esperar o vizinho fazer, vou esperar o vizinho capinar, vou esperar o vizinho limpar. E aí, quando você começa a pensar em si, você começa a se preocupar consigo mesmo, fala, não, peraí. Vou ser generoso. Porque se eu for generoso e limpar o terreno, mesmo que parte do terreno não seja meu, eu vou estar atendendo a necessidade, primeiro, a minha, da minha individualidade. Segundo, o resultado do meu esforço, feito por mim, vai atender a necessidade do outro. E aí, a partir desse momento, eu passaria a ser responsável também pelo outro. Porque eu cuidando de mim, eu estou cuidando do outro. Mas muitas pessoas deixam de cuidar de si porque ficam pensando que, ao cuidarem de si, vai beneficiar o outro. E aí deixa de se beneficiar porque vai ajudar alguém. Isso é o valor da generosidade. É você compreender que, ajudando a si, por vivermos de forma interdependente, nós também ajudamos o outro. E o outro, no final desse processo, vai acabar sendo grato. E ele nem vai saber por quê. E a partir desse momento, ele vai poder também começar pela observação, agir de uma forma semelhante. E aí outros serão beneficiados. Dessa forma, a sociedade cresce, se desenvolve, prospera, fica mais harmonizada, mais saudável, o bem-estar aumenta, a qualidade de vida aumenta. É esse o raciocínio. Que é tão difícil ser feito. Por quê? Porque não paramos para refletir de forma adequada, de forma metódica, de forma sistemática. Para isso que nós estamos aqui.
para auxiliar vocês a fazerem isso. Ficou claro isso? Você já fez isso? Já teve alguma coisa que você poderia fazer e que você deixou de fazer porque ia beneficiar alguém? Então, você não apenas não beneficiou alguém, como também não se beneficiou. Ou seja, duas pessoas perderam aí, você e o outro. Se já viveu uma experiência dessa, anote aí. Coloque aí no comentário. Ficarei muito feliz de poder dialogar com vocês a respeito disso. Tá bom? Então, vamos prosseguir. A turbulência e a novidade das mudanças ocorridas a partir das últimas décadas do século XX, vejam, final do século XX foi bombástico para tudo que a gente está vivendo agora. Por isso, tanta dúvida, porque a gente está apenas há 20 anos do início do século XXI. Então, muitas das mudanças que ocorreram no final do século XX e início do século XXI. Então, a gente ainda está aprendendo, está se adaptando. Muitas das respostas nós não temos, só vamos encontrar na medida que entrarmos no movimento do tempo e acompanharmos esse tempo e nos adaptarmos. Fiquem atentos e atentas, olhos bem abertos, que aí muita coisa poderá ser revelada. Enfim, nossa terceira palavra-chave é personalização. Anotaram? Primeira, individualismo. Segunda, massificação. Terceira, personalização. Se alguns veem com os olhos as mudanças drásticas de padrões de comportamento, há os que denunciam o braço invisível da alienação em condutas aparentemente autônomas. São aqueles intelectuais que olham para o copo meio vazio, em vez de olhar para o copo meio cheio. É importante, sim, a gente comentar sobre alienação. Ela é um problema social, que é quando você não quer saber de nada, não se envolve com nada, não se responsabiliza por nada. E assim você fica à mercê do que acontece ao seu redor. Pensando que está sendo autônomo, na verdade, está apenas sob domínio. Mas, se eu ficar falando apenas sobre isso, muita gente já fala sobre isso ao longo do tempo. Se você pegar estudos da década de 80 do século passado, já se falava de alienação. Se pegar a década de 60, já se falava de alienação. Então, a alienação faz parte do processo do amadurecimento, do desenvolvimento de qualquer ser humano. Em certos momentos, nós queremos sair da realidade para poder não vivê-la. E a gente acaba se alienando. Porque a gente não para refletir de forma lúcida. Porque quando a gente para refletir de forma lúcida, não há necessidade de nós nos alienarmos. Basta nós compreendermos o jogo, compreendermos as entrelinhas. Que a gente vai jogar o jogo de forma simples. Que jogo é esse, professor? O jogo da vida. Existem elementos que são simples, que você pode fazer, que vai tornar a tua vida maravilhosa. Vai fazer com que o seu dia a dia seja muito melhor. Pequenas coisas, desde lavar uma louça quando ninguém mandou você lavar, passando pela varrida de um quintal, da jogada de um saco de lixo bem amarrado dentro da lixeira, até ajudar alguém a atravessar uma rua, dar um lugar para alguém no ônibus, mesmo que esse alguém não seja um idoso, alguém que você percebe que está mais cansado que você. Essas pequenas atitudes, essas pequenas condutas vão tornando você mais autônomo e mais autônoma. E vai fazer com que você perceba que não precisa se alienar. Que basta você olhar numa outra perspectiva a vida que você leva. Que todas as mazelas não vão deixar de existir, sendo que elas vão passar a existir de forma isolada do seu mundo. O mundo em que você enxerga é um mundo melhor do que aquele que querem que você enxergue. É esse o propósito. Ficou claro isso para vocês? Se tiveram alguma dúvida, se estão refletindo, muito bem. Comentem depois, se quiserem. Se também, se não quiserem, não precisam comentar, mas reflitam. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Estamos já chegando ao final da nossa aula. Então, nessa ótica, conclui-se não haver propriamente autonomia, porque os mecanismos de repressão
exercem influência na sociedade como instrumentos de controle dos desejos, seja para estimulá-los, seja para reprimi-los. Então, sob essa ótica da alienação, sob essa ótica do consumo, sob essa ótica do individualismo, na verdade, ser individualista é apenas aquilo que o sistema fez com que você se tornasse. Esse sistema social, econômico, em que te estimula, ora para você querer ter mais, ora para você querer ter menos. Vejam agora como é que o sistema pode ser manuseado e manipulado. Eu estou adorando essa experiência de poder estar trabalhando junto com vocês, mesmo à distância. Mas tem muita gente reclamando. Mas, independente de quem esteja reclamando e quem esteja aplaudindo, vejam, todos estão no mesmo barco. Porque não fomos nós que decidimos fazer isso. Nós fomos, por lei, obrigados a fazer. Então, eu vou ficar olhando para a obrigação e vou me alienar porque é uma obrigação? Não, eu vou tentar aprender o que isso tem me oferecer para que eu me torne melhor. Porque quando tiver uma outra oportunidade, eu já aprendi algo novo. É a perspectiva que você olha. Ficou claro isso para vocês? Maravilha, fiquei muito feliz com essa resposta. É assim que se faz. Busque refletir. Então, como todas as aulas, para nós firmarmos a nossa compreensão, temos um exercício de fixação. Esse exercício de fixação tem uma chargezinha, que ela está em espanhol, e eu coloquei a tradução do lado para vocês, e a pergunta. Então, lembrando sempre, daqui a pouquinho, dentro de instantes, você vai estar recebendo aí, caso não esteja nessa aula ao vivo, você vai, ou com antecedência, você vai estar recebendo, no horário da sua aula, dentro de instantes, a atividade. E essa atividade só vai estar lá a letra A, B, C, D e E. Você vai agora comigo acompanhar a leitura, vai escolher qual é a opção certa e depois vai marcar lá na atividade que você receber no formulário. E os demais que estiverem acompanhando pelo YouTube, também não se acanhem. Coloque a resposta no YouTube e a gente comenta se ela está correta ou não e faz os comentários devidos. Tudo bem? Então vamos lá. A charge diz o seguinte: nós temos aqui um personagem e ele diz, vou tentar ler em espanhol, não é minha praia, mas vou tentar ler em espanhol. Lo que mais te cansa de la vida no es cuánto cuestan las cosas, sino que toda tenga precio. Tradução. O que mais te preocupa na vida não é quanto custa as coisas, mas que tudo tem preço. A charge faz uma crítica. Vamos às opções. Letra A. Há uma sociedade em que tudo tem um preço. Letra B. Ao individualismo da sociedade contemporânea. Letra C. Ao preço elevado dos produtos comercializados. Letra D. A desvalorização que as pessoas sofrem no mundo atual. E letra E. Ao valor exagerado que se dá às coisas nos dias de hoje. Escolha a sua opção, qual que você acha que está correta, marque lá no formulário ou poste lá no YouTube. E como todas as aulas, nós temos aqui uma mensagem para que vocês possam sair daqui com mais um elemento para refletir a respeito da sua vida cotidiana. Então, o filósofo que nós trouxemos hoje é o filósofo Confúcio, é um filósofo chinês, já trouxe ele outras vezes para vocês, e dessa vez ele traz a seguinte mensagem: o homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Vou repetir a mensagem de Confúcio. O homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Reflitam sobre isso, Confúcio disse. Comentem. Digam o que vocês acham. Digam o que vocês entenderam. E aqui eu me despeço. Chegamos a mais um final, mais um término de uma aula de filosofia, onde eu tenho a convicção que nós nos reencontraremos na próxima semana
nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até breve.